Você já se perguntou sobre os segredos que as páginas antigas escondem? Bem-vindos a um mergulho profundo nas entrelinhas do Salmo 22, onde os mistérios ancestrais se desdobram diante de nós. Hoje, eu vou revelar a você 4 profecias ocultas. Profecias que conectam o passado, o presente e o futuro de maneira surpreendente. Prepare-se para ser levado por uma narrativa que transcende os séculos. Vamos mergulhar nas palavras do Salmo 22, onde encontraremos mais do que versos. Descobriremos chaves para entender a crucificação de Cristo e a promessa do reino vindouro. O Salmo 22, o Salmo da morte do bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como está em João capítulo 10, versículo 11. O Salmo 22 é o Salmo da Rude Cruz. Vemos 4 profecias nesse salmo cumprida na crucificação de Jesus. Salmo 22, versículo 1, a primeira profecia, quando Jesus dá o brado na cruz, ele brada em aramaico, registrado em Mateus 27, 46. Eli, lama sabachthani. A segunda profecia fala da zombaria do povo e dos príncipes, dos sacerdotes. Salmo 22, versículo 7 e 8, cumprida em Mateus 27, versículo 36 ao 44. A terceira profecia fala das suas mãos e dos seus pés transpassados. Isso está no Salmo 22, versículo 16, cumprido em João, capítulo 20, versículo 25. A quarta profecia deste Salmo, Salmo 22, versículo 18, que seria lançado sorte sobre suas vestes, registrado em João 19, versículo 23 e 24. Este salmo se divide em 2 partes. A primeira parte é do versículo 1 ao 21, a segunda parte do versículo 22 ao 31. A primeira parte do salmo é passado, fala da noite escura da alma. E neste salmo, por 3 vezes, o orador pede para que Deus não se afaste dele. No verso 1, no verso 11 e no verso 19. A segunda parte deste salmo, do verso 22 ao 31, é a ressurreição, a igreja e o reino milenar. Fala do dia glorioso de luz que chegará. O sofrimento do Messias é descrito em 4 salmos. O Salmo 16, o 22, que estamos estudando, o 40 e o 69. Jesus passou por sofrimentos físicos e mentais. Quando o Salmo fala de cães, touros e leões, se refere aos gentios, aonde Jesus foi entregue para ser açoitado e crucificado. Quando o rodearam para chicotear, coroar, pregar na cruz, é chamado de cães, touros e leões, são os inimigos. Este salmo mostra Jesus da cruz até o milênio. O versículo 22 do salmo fala da ressurreição e a mensagem para seus irmãos, que é a igreja, os apóstolos, seus discípulos, como está em João capítulo 20, versículo 17 e Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Os versículos 26 e 29 é futuro, fala da grande festa, fala do grande banquete no reino milenar que o Senhor dará para todos os povos, como está em Isaías 25, versículo 6 ao 9, Mateus capítulo 8, versículo 10 ao 12, quando Jesus fala que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. É a festa que Jesus dará. Lucas 14, versículo 15. O último versículo desse salmo fala de um povo que vai nascer. Isto é uma referência à igreja que nasceu no dia de Pentecoste. 1 Pedro 2,9 fala que a igreja é uma nação santa. Essa nação nasceu no dia de Pentecoste. As 2 divisões do Salmo, Salmo 22, do verso 1 ao 21 e a segunda parte do 22 ao 31, está explicado em 1 Pedro 1,11, e onde fala do sofrimento e glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E isso está em toda a Bíblia. Vejamos. Trevas antes da luz. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Isaías 45, 7. Deserto antes de Canaã. Êxodo 16. Águas amargas de Mara antes de Elim, que tinha sombra e águas doces. Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 27.
Humilhação antes da exaltação, Lucas 14:11. A cruz antes da coroa, Gálatas 6:14 com 2 Timóteo 4:8. Agora eu vou revelar um segredo para você. Ficou por último. Olha esse salmo, o versículo 9 e o 10. O versículo 9 e o 10 desse salmo. O Senhor me livrou, o Senhor me salvou desde o ventre. Outra referência, Salmo 71, versículo 6. O Senhor foi meu salvador, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou desde o ventre da minha mãe. O que isso quer dizer? Quando José e Maria foram para Belém se alistar, chegou a hora do nascimento. Maria sentiu as dores de parto e José saiu à procura de uma parteira, porque eles estavam numa estrebaria, junto com os animais, ali fora da cidade. E José saiu para buscar uma parteira. Quando José saiu, Satanás se aproximou para matar a criança no ventre da mãe. Leia o Salmo 22, versículo 9 e 10. Leia o Salmo 71 e o versículo 6. Quando Satanás se aproxima para matar a criança, porque José tinha saído, Deus chega e Deus guarda, Deus livra. E Deus foi o parteiro do próprio filho. Deus foi o parteiro do próprio filho. Ele guardou, ele salvou desde o ventre. Quem fez o parto de Jesus foi o próprio Deus. Quando José chegou, a criança já tinha nascido. Este é um mistério, este é um segredo. Aonde a Bíblia fala de uma parteira? Em lugar nenhum, porque ali foi um parteiro, foi o próprio pai que fez o parto do filho. Que Deus te abençoe. Até o próximo.